Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa às quintas-feiras às 19h30 e também aos domingos às 10 horas da manhã. Programa ao vivo, agora 19 horas e 31 minutos, 53 segundos, aqui na Avenida Paulista, em frente à Estação da Consolação, onde é o prédio. No primeiro andar fica a rádio. Tomás aqui na parte técnica aqui, Tomás o Cruel, né? Como ele agora é conhecido, não só no Brasil, é no multiverso. Em todos os planos, ele é Swami Cruel Ananda, né? O cruel da bem-aventurança. Vamos chamar assim. Bom, como é que é? On the world, isso. Bom, e aqui comigo, me visitando novamente, minha amiga Águida, do Rio de Janeiro. Tá, já esteve aqui em vários programas. Sempre que ela vem a São Paulo, ela gosta de assistir o programa, ela escuta todos também lá no Rio de Janeiro. E tá o meu amigo Kenny, que é de Salvador, soteropolitano, e o Kenny mora na França já há muitos anos, está fazendo um curso lá, se formando lá. Eu encontrei com o Kenny no congresso que teve na França o mês passado. Ele estava lá, fez a tradução, que era um congresso misto para brasileiros e franceses. Ele fez a tradução simultânea para o francês. Ele está de férias aqui no Brasil, passou em Salvador, viu a família, foi em Florianópolis com o nosso amigo Fialho também, um pesquisador maravilhoso. Está aqui hoje de passagem de São Paulo, está aqui também assistindo o programa. Pessoal, vamos lá. Antes, como eu avisei nos programas anteriores, na semana que vem estarei fazendo palestras em 6 grupos diferentes do Rio de Janeiro. A programação das palestras, datas, temas, locais, está no meu Instagram, @WagnerDeloyBorges, lá no feed, é só entrar e olhar os banners com os dados. Também no site do IPPB, logo na capa do site, que é ippb.org.br. Caso queiram pegar informações, endereço, fone e os temas escolhidos para as palestras. Então vou estar na semana que vem, quinta e domingo ainda lá. Eu viajo na terça de manhã, já à noite faço uma palestra, até domingo faço palestra e de lá eu venho embora. Então os programas da semana que vem, de quinta e domingo, serão gravados, né? Vocês estarão escutando e assistindo gravados. Eu cheguei mais cedo aqui hoje, gravei já o da quinta-feira que vem. Pessoal, não perca o programa da próxima quinta, tá? Eu fiz um especial mesclando saídas do corpo com a mediunidade, com toques muito legais para quem está mexendo com a mediunidade, médiuns, trabalhadores espirituais. Ficou uma mistura muito boa das saídas do corpo mescladas a fenômenos mediúnicos, diferenciados dos anímicos. Deixei gravado, então quinta que vem vai ao ar. Estou aqui ao vivo agora, amanhã eu venho gravar de tarde, o do domingo da semana que vem, né? E domingo agora, 10 da manhã, eu vou estar aqui ao vivo ainda, eu viajarei na terça-feira. Correria, hein, pessoal? Fora os podcasts, as próprias palestras, são centenas de pessoas nessas palestras do Rio de Janeiro, somando aí os 6 grupos, deve dar, Águida, umas 700 a 800 pessoas no total, somando os grupos todos. É muita gente e, é claro, né, tem um desgaste físico, deslocar para o Rio, fora as próprias palestras, muita gente também perguntando. Então, esse é um exemplo de por que eu não respondo perguntas individualmente, ou faço mentoria, ou possa ajudar alguém especificamente. Não dá tempo, é muita gente cobra que eu possa conversar pessoalmente. Eu não dou consulta individual, não dá tempo, eu já faço muitas coisas. E aí, é claro, quando eu não estou fazendo, eu preciso de um tempo de regeneração e eu respondo tanta pergunta todo dia, que quando eu estou quieto dentro da internet, eu não quero responder mais perguntas, senão satura de um jeito que eu fico desgastado e aí não tem qualidade para vir para cá ou para fazer uma palestra. Então é por isso que não tenho como individualmente conversar com as pessoas. Eu converso com todo mundo, é pura falta de possibilidade de trabalhar individualmente. Eu mexo com muita gente no coletivo, tá? Vamos lá. Gente, eu quero fazer uma tentativa hoje. Eu trouxe aqui um texto que eu recebi já tem alguns meses e eu dissequei esse texto
para 2 grupos de estudos que tem comigo. Um no Brooklyn, o outro no Ipiranga, grupos fechados, não por serem esotéricos, é que são alunos que fizeram os cursos comigo e que permanecem junto, estudando o ano inteiro, uma vez por semana. Então é claro que tem muitos temas que eu abordo em aula que não dá para explicar aqui, por falta de imagem, né, para projetar em PowerPoint numa tela, para mostrar as práticas que eu faço com os grupos também. Tem que ser uma coisa presencial para uma turma de estudantes. Tem tema que é específico para um grupo e outros temas que dá para abordar em aberto. E aqui eu trouxe esse hoje, eu estava de tarde mexendo em possíveis temas para desdobrar aqui, tanto hoje quanto nas gravações, e eu achei esse tema aqui, reli ele e falei, caramba, eu acho que eu vou, de alguma forma, compartilhar esse texto em aberto. Qual é o risco? O não entendimento. E eu explico por quê. É um texto que tem toda uma atmosfera hindu iniciática que, para poder compartilhar, eu tenho que explicar expressões oriundas do sânscrito dentro de uma linguagem ocidental, é claro, moderna. E ninguém precisa ir para a Índia porque está trazendo um texto de lá para cá, uma atmosfera de mentores espirituais ligados à atmosfera hindu, que não é a Índia enquanto país material, que tem até bomba atômica, mas são mentores que um dia viveram lá nas terras quentes do Ganges e trabalhavam com a atmosfera dos Upanishads, o Bhagavad Gita, o Ramayana, os Puranas, os Vedas, os grandes clássicos espirituais da velha Índia, que são perenes até hoje, não enquanto prisão doutrinária nas religiões da Índia. Não é isso que eu falo, também não gosto. Eu estou falando da atmosfera espiritual, que nunca é hindu, egípcia, grega ou brasileira. Ela é espiritual, tem origem no plano espiritual. Então, eu vou ler o texto e logo a seguir vou voltar linha a linha, eu vou desdobrar esse conhecimento para vocês fazendo as traduções. Vamos ver se está certo. Aí no segundo bloco eu vou abrir para vocês ligarem para cá. Tomás vai tentar colher no chat pergunta de vocês, mas relativa a isso que eu vou mostrar aqui, porque não vai dar tempo de responder tudo. E é uma tentativa, porque outras vezes que eu tentei passar alguns temas, às vezes fica mal entendido e muita gente cobra ou não entende, aí eu evito de compartilhar alguns temas, e esse aqui ele é mais para um grupo, mas eu vou arriscar, fazendo aqui em aberto, pensando que vários de vocês que estão assistindo, sabe, vão poder pegar coisas legais, cada um do seu jeito, com a sua inteligência, e quem sabe é a hora de passar uma coisa dessa em aberta mesmo, tá bom? Eu vou ler o texto, ele é bem curtinho, e aí eu volto aqui, linha a linha, e vou traduzindo para vocês. Essa é uma técnica yogi, você desdobrar palavras que têm vibrações, vibrações que se conectam a egrégoras invisíveis e que chegam a pessoas mesmo à distância. Então fique esperto, pega aí na sintonia, quem sabe eu consiga aqui ter a honra de compartilhar isso com vocês, porque eu recebi isso do grupo dos iniciados e para mim é uma honra ter recebido e agora poder compartilhar com vocês, tá bom? Deixe-me ler rapidamente, aí eu já volto explicando. Vamos lá. Eleva o teu olhar para o zimbório celeste. Pondera qual é o poder gerador de tudo. Sente com teu coração o sopro vital do eterno. Respira o prana cósmico, oriundo do amor que ama sem nome. Permeia as células do teu corpo com a radiância do infinito. Faze como os devas solares, respira com o fogo. Aspira a consciência cósmica. Toca o carrilhão de estrelas. Respira e aspira como Rudra. Faze como os rishis de antanho, que eram magnânimos e sátívicos. Eles tinham Rajananda no olhar sereno. Faze tua trilha espiritual com Prajna e Prakashi. Medita no poder maior que permite o teu caminhar. Faze os teus passos serem Parapadananda. Torna-te Rudra e destrói os teus kleshas. Para além de tamas irajas, a sátiva sideral. Então, agora eu vou traduzir para vocês. A Águida também está olhando ali o que não estou entendendo nada, né? Deixa agora traduzir numa linguagem espiritualista brasileira aqui, bem aberta para a gente. Só lembrando para vocês, eu nunca estudei sânscrito na minha vida, eu recebo várias mensagens em sânscrito,
eu tenho esse conhecimento dentro de mim, vindo de outras vidas. Acredita quem quiser, isso vai de cada um. Eu estou tranquilo com a minha certeza em relação a isso. Eu posso interpretar isso. Eu nunca participei de grupo nenhum, nem iniciático, nem yogi. Pra você ter uma ideia, nunca amarrei o cabresto da minha consciência em grupo algum. As saídas do corpo me deram boa parte do que eu sei, o esforço que eu fiz aqui também para juntar, mas muitas coisas já vieram dentro de mim, de outra vida. E essa atmosfera aqui, espiritual da velha Índia, é muito cara ao meu coração, por tudo que eu aprendi lá, e agora estou em terras brasileiras, em corpo brasileiro, com jeito brasileiro, com o nome de Wagner Borges, trabalhando. E para mim essa vida é a melhor de todas, não é nenhuma outra. Agora o conhecimento que eu aprendi lá atrás me é útil agora para passar isso para vocês. Então vamos traduzir? Vamos lá. Eleva o teu olhar para o zimbório celeste. Zimbório celeste é o mesmo que a abóbada celeste, né? Olha para o céu, olha para as estrelas. Pondera qual é o poder gerador de tudo. Quando vocês olharem para o espaço sideral, eu faço muito isso. Sabe aquela pergunta? Quem criou isso tudo? Eu não sei, mas eu tenho uma resposta. A única que eu sei, não fui eu. Isso eu sei. Então, ao olhar para o espaço sideral e imaginar o infinito, não só material, mas o infinito espiritual, o multiverso físico e extrafísico, gente, não há como entender a causa primária usando o raciocínio relativo enquanto ser humano. Agora, eu posso sentir em mim um poder maior, mas não tem como descrever, nomear, simplesmente é o que se sente. Não tem como formatar em palavras. Sente com teu coração o sopro vital do eterno. Respira o prana cósmico, oriundo do amor que ama sem nome. O amor que ama sem nome é o eterno, né? E chame o nome que vocês quiserem. São apenas nomes aqui da Terra. Estamos falando da geração da luz absoluta em tudo. Eu não estou falando de um cara lá em cima ou uma deusa. Estou falando do eterno, que não tem como formatar ou quantificar de forma alguma. Agora, respira o prana cósmico. Prana é a expressão do sânscrito para sopro vital, que é o que o grego chamaria de energia, o chinês chamaria de chi, o japonês de ki, na Europa, fluido vital. Aqui o prana cósmico. Quando se fala prana cósmico, nós estamos na Terra, envolvidos pela atmosfera que envolve a Terra, e respiramos e extraímos energia pelo sopro vital. Então você fala, tem um prana no ar. Mas veja, pessoal, no espaço sideral não tem atmosfera. Como é que você vai respirar lá fora? Então, quando se fala prana na atmosfera, para o corpo humano precisa respirar e ter energia. Mas quando você fala de outros planos, o prana em outros planos não é o prana igual ao nosso, porque uma pessoa em outro plano não respira. Como é que ela capta prana? Pelos chakras astrais, pelo campo espiritual direto ligado à energia, ou seja, o sopro vital do eterno, que não é apenas o sopro vital da atmosfera de um planeta Terra. Então você pode falar de um prana na natureza material e um prana na natureza universal. Qual é a diferença? Enquanto o prana na natureza terrestre, ele tem a atmosfera da Terra, enquanto o prana no espaço ou outros planos é o prana universal, cósmico, né? Então daí fala, respira o prana cósmico, oriundo do amor que ama sem nome. Permeia as células do teu corpo com a radiância do infinito. Olha que frase linda, né? Faze como os devas solares, respira com fogo. Devas é uma expressão muito genérica do sânscrito para divindades. Por exemplo, Shiva é chamado Mahadeva. Maha é grande, Deva divindade, grande Deus. Pelo menos para quem gosta do Shiva. Porque para quem gosta de Brahma ou Vishnu, a relação devocional seria diferente. Então, faze como os devas solares. Devas são seres espirituais elevadíssimos, né, numa escala além da humana, e que cuidariam da natureza, dos seres em evolução na natureza. Quando fala faze como os devas solares, significando seres espirituais que trazem o fogo estelar para a gente como auxílio invisível e respira com o fogo. Gente, isso é uma técnica yogi. Vocês sabem que quando você respira, você capta o prana. Então você respira consciente. Não é só respirar, é vida que entra pela energia. Você pode ficar 5 dias sem comer, você sobrevive. 5 minutos sem respirar já era. Então a entrada principal de vida é a sua respiração, o sopro vital. Então uma prática yogi
que era ensinada de mestre para discípulo na velha Índia, pelos rishis, os grandes sábios da tradição hindu, era serenamente, presta atenção na respiração. Quando inspirar, imagina que o ar é fogo. Quando expirar, imagina que é fogo saindo. Respire fogo e solte fogo. Ou seja, usa a visualização de que o prana que entra com o ar é ígneo, é quente. Respirou fogo, expira fogo, respira fogo, expira fogo. Isso limpa energeticamente os canais por onde o prana passa no sistema. É uma velha técnica yoga. É claro que eu estou aqui fazendo de forma genérica, porque isso aí, como exercício, precisaria explicar, mostrar a imagem, mas eu acho que dá para vocês entenderem. Vamos lá. Aspira a consciência cósmica. Aspirar tem duplo sentido. Quando você fala consciência cósmica, é o que o yogi falaria do oitavo passo, o oitavo anga do Patanjali, codificador do yoga, que seria o samadhi, a expansão da consciência, o estado de consciência cósmica. Aspirar, o verbo aspirar. Águida, Kenny, vocês que estão aqui comigo, o verbo aspirar seria aspirar igual inspirar, né? Mas também aspirar um ideal. A palavra aspirar tem duplo sentido. Então, quando a gente respira, a gente aspira o ar. E que tal aspirar um grande ideal de amor que permeia o ar, que é o todo que está em tudo? Aspire, olha o duplo sentido. Aspire o prana e aspire o eterno junto, que é a origem do prana. Então, respirar é vida. Vida é o eterno gerando luz em cada coisa viva. Vamos lá. Toca o carrilhão de estrelas. É uma metáfora yoga. Carrilhão de estrelas é o estado de consciência cósmica onde a mente está unida ao todo. Respira e aspira. Veja o jogo de palavras de novo, né? Respira e aspira como Rudra. Dentre os vários nomes de Shiva, o transformador, o transmutador divino, na cosmogonia hindu, ele tem vários epítetos. Tandava, Mahadeva, Shankara, Isha, né? E ele tem um epíteto que é Rudra, que é um dos nomes mais antigos de Shiva como o destruidor. Ora, pessoal, na natureza tudo é energia. Nada morre, tudo se transforma. E tudo é energia em graus variados de condensação. Então, quando você fala de Shiva com aspecto destruidor, não é destruidor de nada, porque nada pode ser destruído, porque a energia não é destruída nem nasce, só é transformada. O que Shiva destrói? A ignorância, o ego da gente. Ele destrói toda a nossa ilusão, chamando-nos para a realidade. Por isso que Shiva é chamado destruidor. Kenny, Águida, muita gente não entende, fala, tenho medo desse Shiva me destruir. Você está louco? Não é destruir a pessoa, é destruir a arrogância, a ignorância, todas as ilusões. Tomara que ele destrua tudo isso hoje mesmo em nós. Senão a gente não desperta, né? Vamos dizer, chama Shiva. Faze como os rishis, os sábios de antanho, de antigamente, que eram magnânimos e sáttvicos. Sáttvicos, ou seja, equilibrados. Eles tinham Rajananda no olhar sereno. Raja é um conceito yogi significando o real. O que é real? O que não é ilusório. Então, imagina a Águida, está numa massa de uma névoa de ilusão envolvendo ela, que o hindu chamaria Maya, e que hoje na internet o pessoal chama de Matrix e acha que é coisa nova. Os hindus já falavam nisso há muito tempo, a grande ilusão. Né? Você está numa espécie de Matrix ou Matrix ou ilusão. Shiva vem e desmancha, destrói a tua ilusão, chamando você para a realidade. A realidade é Raja. E Ananda, ou a Ananda, um estado de bem-aventurança. Então veja, eles também tinham Rajananda no olhar sereno, quer dizer, um olhar que desperta para a bem-aventurança e tira toda ilusão. Faze tua trilha espiritual com Prajna e Prakashi. Prajna é sabedoria e Prakashi é a luz espiritual. Então traduzindo, faze tua trilha espiritual com sabedoria e luz. Medita no poder maior que permite o teu caminhar. Isso aí, esses mentores sempre me falam. Se você está na Terra, caminhando, tendo as mesmas necessidades de todo mundo, tendo que cuidar do corpo, trabalhar e lidar com a condição de encarnado, mesmo limitado na matéria, um poder eterno te permitiu despertar espiritualmente, você tem que ser gratidão, porque você está atravessando
todo esse mar caótico aqui da vida material, mas com uma consciência espiritual. Aí sempre falo, você acha que é só por você que você está caminhando? Ou um poder maior te deu a chance de abrir essa fresta de luz em você? Então faze tua trilha espiritual. Medita no poder maior que permeia o teu caminhar. A gente precisa meditar todo dia nisso. Eu estou aqui porque um poder maior me permitiu estar e me permite acessar esse conhecimento e trabalhar com ele. Faze os teus passos serem Parapadananda. Para é uma palavra que significa uma coisa magnificada e divina. É igual Maha, mas num outro sentido. Quer dizer, para, você fala de algo bem avançado. Pada é pegada. Ananda, bem-aventurança. Parapadananda, pegadas de bem-aventurança, né? Por exemplo, não sei se vocês já viram, Águida e Kenny, aquele textinho Pegadas na Areia, um texto cristão, que a pessoa vai acompanhando as pegadas, de repente é Jesus caminhando com ela no colo, são as pegadas de Jesus. Isso em sânscrito é Parapadananda. Grandes mestres desceram e deixaram pegadas de luz que são os ensinamentos, para a gente ir seguindo. Isso é Parapadananda. Então, deixa eu mostrar. Faze os teus passos serem Parapadananda, que sejam passos de luz. Torna-te Rudra, quer dizer, torne-se Shiva e destrói os teus kleshas. Kleshas são as aflições mentais, as agonias e crises mentais que nós mesmos acalentamos e criamos na nossa mente. Torna-te Rudra e destrói os teus kleshas, tuas aflições. Para além de tamas e rajas, a sátiva sideral. Muitos sistemas yogis, né, tanto como o yoga e o samkhya, que são sistemas yogis parecidos, se divide a energia, né, a prakashi, a energia manifestada, em 3 gunas, 3 qualidades, tamas, rajas e sattva. Rajas é tudo que estimula, tamas é o que paralisa, sattva é o que equilibra. Então, quando você fala para além de tamas, quer dizer, para além da inércia, e além de rajas, além da agitação, a sattva sideral, o equilíbrio, aquilo que leva você a um estado sereno e equilibrado. Então, gente, o texto é pequeno, mas ele é tão profundo, tem tantas coisas. E deixa eu falar também uma coisa que eu esqueci de comentar, e até para iniciar isso eu não vou conseguir desdobrar o conhecimento do que eu vou falar agora por causa do tempo. Eu tive uma projeção essa madrugada, isso foi mais ou menos entre 4 da manhã e 6 horas da manhã. Eu caí dentro do corpo, e aí na mesma hora que eu caí, eu despertei, mas havia uma espécie de névoa na minha mente. Eu não conseguia lembrar. Eu sabia que tinha rolado algo, mas não conseguia lembrar, gente. Já expliquei várias vezes aqui para vocês por que isso acontece. E aí a experiência que eu tenho, eu sei que ao longo do dia aquilo vai fluir de alguma forma, fazer o download da mente para dentro do cérebro. Quando foi de tardezinha, que eu estava prestes a sair de casa, estava anotando aqui, escolhendo um monte de tópicos que nem deu para falar, eu achei essa mensagem. Quando eu achei essa mensagem, desceu a memória na hora. E aí eu lembrava claramente, sentia dentro de mim. Esta madrugada eu fui levado a um plano luminoso. Como é que eu vou dizer? A minha forma projetada era humanoide, mas era um corpo de luz. Não tinha aparência. E as pessoas que estavam ali comigo eram todos seres com corpo de luz. Não tinha homem ou mulher. Eram seres de luz. E a gente estava num ambiente de uma alegria, serenidade e amor. A própria luz em volta da gente era consciente. Amor e sabedoria integrado. E uma felicidade serena. Não é o arrobo de euforia. Felicidade serena. Eu estava contente de estar ali. Eu me senti em casa, né? E aí eu ainda me lembro que eu pensei assim, quando eu descer na matéria, meu cérebro não vai aguentar traduzir esse plano superior. Mas eu sei que de alguma forma em meu coração eu vou lembrar. E aí, sabe o que me fez lembrar? Esse texto. Na hora que eu estava abrindo aqui a caderneta e olhando textos, eu bati esse texto me fez lembrar. Por isso que eu resolvi trazer para vocês. Eu tenho muitos iguais a esse, mas eu evito trazer aqui para a rádio pela complexidade, ter que traduzir, né? Às vezes eu trouxe coisa para cá ao longo dos anos, tinha gente que falava, não gostei desse negócio em sânscrito que você trouxe. Então eu fui parando de trazer, mas eu tenho muitas coisas como essa, e aí vai do momento, quem sabe eu possa trazer outras coisas assim, dependendo do feedback de vocês também, e aí eu vou fazendo o que for possível para cada programa. Já estamos em cima da hora. Vocês viram que o Tomás o Cruel,
Ô Kenny, você é a primeira vez, não passou o tempo do primeiro bloco, né? Você vê como foi rápido? Ele adianta o relógio, cara. Você, quando for voltar para a França, lá para Paris, em Paris, fala para todo mundo que ele faz isso. Ele faz isso, você está vendo. Gente, eu vou deixar as duas linhas abertas para vocês perguntarem. 11 31 71 0221. 11 31 71 0221 e 11 32 62 44 90 e 11 32 62 44 90. Pode já ligar agora no intervalo, que assim que voltarmos, o Tomás passa para vocês as perguntas e o Tomás vai colher alguma coisa no chat. Pessoal, se possível, pergunta sobre isso que eu falei no primeiro bloco. Não pergunta outros temas, para poder eu aprofundar isso para vocês, poder ser melhor entendido. Pergunta nessa vibe. Aproveita hoje a promoção disso aqui. Me pergunte isso, se possível, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM. Da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Na parte técnica, Tomás, o Swami Cruel Ananda. E aqui comigo, o Kenny, que mora na França, e a Águida, que mora no Rio de Janeiro, e estão visitando aqui o programa ao vivo. Deixei as duas linhas abertas, 11 31 71 0221 e 11 32 62 44 90. O Tomás escolheu ali 3 perguntas no chat, referente ao que eu estava falando, eu vou responder, e aí ele vai passando as ligações aqui também, e eu vou procurando responder. Uma última coisa, só desse relato que eu contei. Você pode estar fora do corpo, num plano luminoso. Na hora que você cai dentro do corpo, suponhamos que você esteja com um problema muscular nas costas, ou em algum conjunto de músculos do corpo. Você já tinha dormido assim. Você pode ter ido, Águida, Kena, no plano mais avançado. Quando você encaixar no corpo, a dor muscular está no corpo, é dela, faz parte. Você está com dor de dente na matéria, você pode ter ido ao plano mais avançado, voltou, está com dor de dente. Muita gente fantasia. Por que eu fui num plano avançado, como é que eu estou com dor de dente? Ué, dor de dente só tem quem está encarnado. Nunca vi um desencarnado com dor de dente. Então, as pessoas às vezes também não têm um entendimento correto. É algo avançado naquele plano. Você traz isso, agora o corpo tem um limite dele natural enquanto veículo de manifestação aqui na matéria. A gente tem que saber equilibrar uma coisa com a outra. Tomás, alguém na linha? Olá, quem fala? Boa noite, Wagner. Qual é o seu nome? Pedrina. Pedrina, você fala de onde? Tremembé. Tremembé. Deve estar frio aí. Tremembé é perto da área do Tomás. O Tomás mora no Tucuruvi, viu? Alguma pergunta? Eu quero, Wagner. É assim, como pegou uma parte aí nas suas explicações do desespero, dos conflitos das pessoas, eu estou nesse momento. Eu estou desesperada, pedindo ajuda. Estou precisando de uma orientação sua. Sobre antes eu chamava de pesadelo. Tem uns obsessores de muitos e muitas décadas de ano, acontece a mesma coisa. Com o passar do tempo que eu fui descobrindo parte a parte, principalmente depois que eu conheci você através do rádio, né? Ele é só na parte, eles roubam toda a minha energia. No dia seguinte, eu não consigo, tem dia que eu não consigo desenvolver minhas tarefas sem energia nenhuma. Isso está mexendo com minha mente, está mexendo com tudo meu. E é bem na parte, no órgão genital, ali entre o ânus e a vagina, bem no meiozinho. Um deles que pegou uma seta com tudo ali há alguns meses atrás, e eu vejo tudo e não consigo fazer nada. Eles me paralisam e eu não consigo fazer nada porque eu fico paralisada. Antigamente eu tinha muito medo, perdi o medo, vou enfrentando tudo. Já perguntei por que fazem isso e não adianta. Eu faço todas as práticas que você fala de visualização de luz, tudo, aquela do
um fogo dentro do fogo. Eu estou fazendo há meses e há meses. Salmos que eu rezo, orações que eu rezo, me preparo tudo, mas nada adianta. Nada me faz eu me livrar disso. Olha, Pedrina, é difícil eu te falar alguma coisa aqui pela rádio sem sequer conhecer você, porque isso está parecendo um assédio espiritual e estão te projetando dardos energéticos bem na altura do chakra da base da coluna, né, a entrada através do períneo, e estão te roubando a energia sexual, né, a vitalidade sexual. Eu não tenho como te falar nada, porque tem que alguém parar, olhar a tua energia, dar uma olhada. Você precisa de um trabalho de desobsessão ou de apometria ou de algum grupo que possa dar uma lavada energeticamente em você e ver qual é a causa que está acarretando esse tipo de assédio. Eu não tenho como te ajudar daqui da rádio sem sequer ver você. Não tem como. Você precisa ir num grupo, pede ajuda. Vai num grupo. Eu vou no grupo. Eu já trabalhei em centro, nem isso resolveu. Então, isso pode ser um problema que você está trazendo de outra vida. E talvez você tenha excesso de energia, ainda mais que você trabalhou em grupo. E como essa energia está parada, o pessoal vem buscar. Mas não tenho como te afirmar nada aqui à distância pela rádio, tá? Você precisa de um grupo de apometria muito bom, ou um de desobsessão muito bom, para poder dar uma desintoxicada na tua energia e também nessas entidades aí em volta. Quando você puder, apareça numa das minhas palestras de sexta-feira no Ipiranga, fala comigo lá, mas eu não te prometo nada porque eu não tenho tempo de atender individualmente. Mas pelo menos eu posso tentar te orientar em alguma coisa, tá bom? Se você puder. Porque sem ver você eu não tenho como responder. Eu ando atrás da orientação, porque eu já fui em apometria, eu já fiz um monte, o que eu já gastei de dinheiro atrás dessas coisas para ver se resolve isso. E nada. Então, vai numa palestra minha aí, fala comigo lá, e eu tento dar uma olhada para te orientar. Eu só não prometo agir diretamente, porque é tanta gente. Você vai vendo na palestra que eu não tenho como individualmente pegar um caso e ajudar, mas eu tento dar uma forcinha no que puder, tá bom? Tá bom, obrigado muito obrigado. Só de você me escutar já valeu a pena, porque... Tá bom, Pedrina. Obrigado aí por você ter ligado, tá? Alguma coisa, tá? Tá bom, um abraço. Tomás, responde o chat aqui, né? Tá. Tem 3 perguntas que o Tomás escolheu aqui no chat. Alguém que usa o nick de entusiasmo. Aí a gente até brincou aqui, Tomás, se ele usa o nick de entusiasmo, a pergunta dele deve ser entusiasmada. O Tomás está pedindo para falar isso para você. Vamos lá. Eu estou sendo o médium da mensagem dele de lá para cá. Ele está perguntando se essa respiração do fogo, que eu comentei, que é uma prática yogi, seria equivalente à técnica da baforada xamânica e que também tem na Umbanda. Não, é totalmente diferente. Essa é uma técnica prânica de respiração. Você procura pensar no elemento fogo quando respira e exala como fogo. Quer dizer, isso faz com que a tua energia entre numa determinada vibração. Para os hindus, essa era a vibração de Agni, a divindade do fogo, e o elemento fogo era chamado terras. Então, ao respirar pensando no fogo, as energias tomam a configuração daquilo que você está visualizando. Então, elas vão tomar uma certa vibração, que acaba limpando os canais energéticos internos da pessoa, os nadis. Quando um xamã ou um preto velho, por exemplo, na Umbanda, fazem a baforada, que é uma técnica de sopro, de insuflação, ela é externa, de dentro para fora, projetada para a aura de alguém para limpar. Esta yogi é interna, numa prática de autoenergização através da respiração. A outra pessoa, a Luciana Araújo, ela está falando se essa técnica da respiração do fogo pode ser usada para desprendimento. Não. Essa técnica, que se usa elemento fogo, ela é uma técnica ativa. E para você ter uma saída, o corpo tem que estar mais relaxado. Tem um mantra, é que hoje fica difícil explicar isso aqui, que pode ser usado numa técnica respiratória, mas por outra via, não essa do fogo, que é o Om Chandraye Namaha. Eu posso até no programa de domingo trazer para cá, porque hoje vai embolar um pouco, porque é uma outra vibração. Tá? Então, no domingo eu tento... Kenny, você vai estar no domingo aqui de novo, que você vai embora segunda. Você me lembra dessa técnica do Chandra? Que é uma técnica lunar, é diferente da do fogo. Então, Luciana, aguarda aí para o programa de domingo, às 10 horas, eu vou falar dessa outra
maneira aí sim para desprendimento. Essa aqui é mais uma coisa de limpeza por dentro, ela não favorece projeções, mas a outra que eu vou passar no domingo, ela ajuda nessa parte, tá? Aqui, quem mais aqui? Ana Maria, ela diz que sonhou comigo sentado num banquinho igual um preto velho, falando alguma coisa com ela, e ela acordou e falou, mas peraí, o Wagner não é preto velho, sentado num banquinho? Bom, eu não sou preto velho, eu só sou velho, 63 anos, né? Branco velho, se eu posso chamar assim. E o que acontece? Pode ser que você tenha visto um preto velho que estava ali te orientando e você, na hora que encaixou no corpo, o teu cérebro misturou com a imagem de alguém aqui espiritual que você escuta, no caso eu ou outro, e misturou as imagens, daí essa associação. A segunda coisa, eu não sei se você sabe, eu tenho um livro chamado Na Luz dos Pretos Velhos, que tem mensagem dos pretos velhos. Se você puder, adquira o livro. É da editora Lunai. Você compra no site da Lunai Editora. E esse livro foi editado aqui também pela Rádio Vibe Mundial com a Lunai. E eu deixei os direitos autorais meus para a ONG Canto da Terra para ajudar os animais feridos que eles resgatam lá. Então, adquirindo o livro também dá uma ajudinha lá. Na Luz dos Pretos Velhos, Lunai Editora, Lunae, Lunai Editora, e aí as mensagens podem fazer você entender melhor esse tipo de experiência, tá bom? Tomás, mais alguém na linha? Não? Então tá, fala. Oi? Consigo. Abre um pouquinho ali, Kenny, só porque eu não estou ouvindo o Tomás. Boa noite. Uma gira de festa de Santo Antônio, eu senti uma energia muito forte atrás do pescoço. Qual o nome da pessoa? Fernanda. Fernanda está perguntando ali no chat, o Tomás colheu a pergunta dela, que numa festa de Santo Antônio, né, Tomás? Ela sentiu uma energia chegando no pescoço, Tomás, é isso? E ela sentiu o quê? Uma sensação boa? Não descreveu não, né? Ela só sentiu isso, uma energia. Olha, o que acontece, cada chakra principal tem chakras secundários. Já contei aqui em muitos programas. O chakra laríngeo, ele tem 2 chakras secundários dos lados do pescoço e tem mais um na boca de trás dele que se abre para trás. Às vezes, uma presença espiritual emana uma energia que entra por um desses pontos do lado do pescoço ou atrás. A questão é, eu não sei como é que você se sentiu, porque se um mentor te projetou energia e entrou por ali, a sensação vai ser legal, mas você está numa festa com muita gente, e se uma entidade estranha projetou uma energia trevosa que entrou aí no momento que você estava aberta ali na festa e você não sentiu bem, eu não sei porque você não descreveu como é que você se sentiu. Agora, calculo que uma festa ligada a Santo Antônio, uma coisa cultural, que não seja uma vibração ruim, se uma coisa popular e religiosa saudável. Não estamos falando de uma rave, cheio de gente com droga ou álcool. Estamos falando de uma festa popular. Imagino que a atmosfera possa ser boa e que alguma coisa boa rolou e entrou pela boca do chakra laríngeo atrás ou pelos 2 laterais do pescoço, ainda pode ser a base da nuca. Tem um pequeno chakra ali também, secundário, por onde às vezes as energias também elas interpenetram a aura da cabeça, tá bom? Pergunta, quem está falando? Caiu a linha. Oi? 31710221, 3262-4490. O Tomás está pedindo para repetir os números, porque vem muita ligação, congestiona e acaba caindo. Fora que ele fica com a orelha quente ali de tanto atender telefonemas. Posso seguir aqui ou respondo mais alguma pergunta? Então vamos lá, qual que é? Noite passada eu ouvi como se fossem cânticos. Lembro que você comentou algo assim, em alguns episódios atrás. Eram cânticos de mulheres. Não consegui ver. Foi bem interessante. Ela tá. Como é o nome da pessoa, Tomás? Andressa está contando que essa noite, provavelmente numa experiência fora do corpo, ela não está definindo se foi ela deitada no quarto ou fora do corpo, ela escutou cânticos, né, fluindo. Gente, o que eu comentei em programas anteriores sobre cânticos que ela está comentando, para você escutar um som, o som só se propaga pelo ar e você capta as ondas sonoras pelo teu aparelho auditivo.
Ora, se você está fora do corpo, por exemplo, e o corpo humano ficou embaixo, como é que você escutaria algo fora do corpo se os ouvidos estão no corpo lá embaixo? Então isso não é som, no sentido som propagado como ondas sonoras. Se a pessoa está deitada ou meditando e escuta um cântico dentro da mente, não está vindo de fora, porque não está escutando pelo ouvido, vem por ondas energéticas, são ondas psíquicas. Muitas vezes em saídas do corpo, eu escutei cânticos variados. Muitos desses cânticos eram voltados para assistência espiritual, seres de luz, produziam uma vibração que lembrava o cântico sagrado de alguma tradição, e essas vibrações entravam pelo umbral astral inferior, soltando um monte de gente. Eram cânticos de cura de várias tradições, latim, né, hebraico, chinês, sânscrito, cânticos antigos de vibrações curativas. Eu escutei, nem posso dizer escutei, que escutar seria algo daqui, mas eu percebi estas vibrações como cânticos muitas vezes. E isso é uma experiência muito legal. Que bom que você percebeu esse tipo de manifestação. Mais algo, Tomás? Quem está falando? Sagrado de alguma tradição. E essas vibrações... Baixa o rádio, você que ligou para cá que está dando eco. Quem é que está falando? É Marivaldo. É Marivaldo Wagner. Marivaldo da onde, Marivaldo? De Feira de Santana, na Bahia. Tá, vamos lá. Olha, você tem um conterrâneo aqui que é o Kenny, que é soteropolitano de Salvador. Tá aqui, mora na França, mas ele é de Salvador. Ele vai voltar para a Bahia aí em breve. Alguma pergunta? Sim, o Wagner, eu já cheguei e encontrei já... Você já tinha começado já a live. E eu vi você lendo um texto aqui em sânscrito. Eu queria saber onde é que eu encontro esses textos e como é que a gente faz para poder traduzir esses textos, para tomar consciência desses textos. Esses textos não estão publicados não, porque é muito complexo. Por exemplo, você viu eu explicando aqui. Isso escrito não é toda pessoa que consegue acompanhar se não tiver uma explicação de alguém que conhece, né? Então, muitos desses textos eu passo em aulas, eu não publico na internet. Às vezes você joga um texto desse, um monte de gente ataca, critica e não percebeu a riqueza que está ali. Então, eles não estão publicados, eles estão aqui no rascunho e eu passo no PowerPoint em aulas para os meus grupos, onde eu posso aprofundar. É uma turma ali estudando, né? Então, por isso eu não tenho em forma de texto para passar. Não está nem digitado, está no rascunho aqui ainda, desde a época que eu escrevi. Tem um monte com esse teor. Se vocês gostarem, eu posso trazer outros textos nessa atmosfera e ir devagarzinho traduzindo e compartilhando aqui com vocês nos programas sequenciais, tá bom? Seria muito bom. Então, legal, viu? Obrigado por você ter ligado. Valeu, Wagner. Obrigado. Falou. Mais uma pergunta, vamos lá. Cacau Madru é o nome da pessoa. O Cacau está perguntando se é possível, durante a prática da Yoga Nidra, a pessoa ter projeção. Pode sim, Tomás, porque Yoga Nidra é a chamada yoga do sono ou do sonho. Então, é talvez das linhas diversas de yoga, aquela que mais se aproxima do estado que leva a uma saída do corpo. Então, praticantes de Yoga Nidra costumam ter experiências projetivas. O único cuidado é que dentro do yoga, de forma geral, não se fala desses potenciais que são chamados em sânscrito de siddhis, que é o conjunto dos potenciais parapsíquicos, porque na antiguidade da Índia, quando a população escutava falar que aqueles grandes mestres do yoga tinham conhecimento de chakras, de kundalini, de nadis, e que isto despertaria capacidades parapsíquicas, hordas de pessoas sem nível tentavam buscar o yoga não para despertar consciência, mas sim atrás de poderes. E aí o que os mestres falavam? Nós não mexemos com isso aqui, isso é coisa do ego. Isto naquele contexto. E ficou o rastro disso dentro de algumas linhas yogis, onde alguém fala de uma saída do corpo, é acusada pelo pessoal do yoga de que aquilo é o ego dela. Eu passei por isso também, o Kenny, o Águida, que é o seguinte... Eu comecei a ter saída do corpo espontânea na adolescência. Deitava, dormia, acontecia. Eu não procurava nada. E aí tinha um amigo meu religioso, católico, ele falava assim, por que você foi
procurar essas coisas, Wagner. Eu não fui procurar nada, eu deitei para dormir, caramba. E isso acontece. E aí, depois, com o tempo, tanto por parte de ocultistas, teosofistas, sabe, e yogis, dizendo para mim, isso é coisa do ego. Que ego? Eu fui deitar, caramba. As pessoas não sabem quase nada disso, julga tudo. Eu fui deitar, dormir é ego. E durante o sono aquilo aconteceu e eu aproveitei para crescer. Não tem culpa se a outra não está aproveitando. Então, nesse sentido, o Yoga Nidra pode ajudar, mas o contexto geral do yoga, você vai escutar muitas vezes que isso é um seed, que isso não pode mexer, que é o teu ego. Tá, e se você usar essa capacidade para você melhorar e expandir tua consciência, aí você juntou uma coisa com a outra. Então o problema é usar uma capacidade só por ela, como fenômeno, e não despertar a consciência. Porém, se aquela capacidade abre tua consciência, junta tudo e vai para cima, vai para frente. Se está te melhorando, qual é o problema? O problema é ficar preso na arrogância e no ego daquilo, e aí se torna uma prisão. Com sabedoria se evita isso. Utiliza a capacidade, o yoga, e vai para cima, cresce não somente no yoga, cresce tudo que você puder. Na hora que você for dormir, se você puder se soltar da matéria, vai fazer yoga do lado de lá, vai atrás dos rishis ou maharishis, vai estudar com eles do lado de lá, vai continuar crescendo. Onde que você é ego? Né? Aproveita que o sono está te dando a chance, dá um pulinho lá fora e continua estudando. E melhora a tua consciência, viu? O Yoga Nidra é muito legal para essa parte, ok? Mais uma pergunta, Tomás? Vamos lá, o Tomás está pegando do chat. Tá, a última, vamos lá. Peraí, então, mas deixa eu falar aqui, senão o pessoal que está pelo rádio vai pensar que parou o programa. Como é o nome da pessoa? Guilherme Bruno está falando de um processo de ataques espirituais, de obsessão que ele tem há anos. E aí, Tomás? Tá, ele está dizendo que ele tinha processo de obsessão ao longo dos anos e que isso diminuiu quando ele começou a estudar um pouquinho, escutar o programa. Pô, fico contente, hein? Então, que agora ele sente menos isso, que só em lugares específicos. Talvez ele esteja trabalhando os chakras dele, e aí a energia dele ficou reforçada. E outra, né, Tomás, o que causa desobsessão? Melhoria da consciência. Poxa, uma pessoa estudando temas espirituais legais, não tem como ela não melhorar, porque a reflexão em cima dos temas que ela está estudando força ela a refletir e a pensar e repensar uma série de coisas. E isso quando é um estudante espiritual sério que se dedica, porque pode ter um estudante espiritual que só acumula conhecimento e fica arrogante com aquilo e não cresceu nada, embora cheio de conhecimento. Estou falando estudantes sérios que aproveitam. Qualquer pessoa de boa vontade, com inteligência e sentimento legal, estudando um conteúdo legal, ela cresce, porque o conteúdo obriga ela a pensar em coisas maiores, além do umbigo do ego dela. Mas por que tem gente que não melhora? Porque ela está usando o ego dela para acumular conhecimento. Não causa transformação nenhuma, não adianta. Então, de toda forma, estudos espirituais, sendo feitos de forma equilibrada, eles vão trazer para vocês reflexões sérias e melhorias. Quando eu falo estudos espirituais, na área que você gostar mais, cada um segue o que achar melhor dentro do temperamento que cada um tem, mas melhora com aquilo que você está estudando. Sabe por quê, gente? É o que eu sempre falo. Se não for para ser feliz, para que estudar essas coisas, né? Se não melhorar teu bom humor, não te der mais consciência para atravessar as coisas da vida, agora você vai continuar tendo dor de dente. Você vai poder ter uma dor muscular, vai sentir frio. A Águida chegou aqui para mim e falou, Wagner, não está frio só em São Paulo, está frio também no Rio. Eu falei, quantos graus? 19. E ela achando que era muito frio. A gente está tendo aqui nas madrugadas de São Paulo 10 graus. Lá no sul, Curitiba, Rio Grande do Sul, bem menos, né? E ela está com 19 graus e acha que está frio, né? 19 graus para um gaúcho deve ser calor. Você tem uma ideia, né? Então, você pode ter a experiência que for, vai sentir frio, vai ter dor de dente, vai ter problema econômico, emocional. E aí, o que adianta a parte espiritual? Consciência para poder olhar essas coisas com outro olhar, mais lúcido, e atravessar esse mar de coisas da Terra com a consciência esclarecida, melhorada. E na hora que vocês partirem para outro plano,
que vocês estejam bem melhores na saída do que estavam na entrada. Um dia vocês entraram. Quando você sair, eu torço para que você esteja melhor, que aí você progrediu durante a vida, mesmo com tudo que rola aqui, houve melhoria. O objetivo de qualquer estudo espiritual, de qualquer área melhora o pensamento, melhora os sentimentos, melhora as energias, melhora o caráter. Se isso não estiver acontecendo, você está fazendo tudo errado, porque se não está trazendo melhoria, não está funcionando para você e a culpa não é do estudo espiritual, é o ego da pessoa embolando tudo. Tomás o Cruel já está me avisando ali, quase me guilhotinando aqui, que o programa acabou. Vocês viram Kenny Águida, como é que ele adianta? Não passou ainda o tempo, né? Não pode ter passado, mas ele é o senhor ali absolutista, ele manda, ele é um ditador ali da parte técnica. Pessoal, obrigado aí por vocês estarem escutando o programa pela rádio ou pela internet e assistindo no YouTube. Um abraço para todos.